Fala galera tricolor, destaques Netflu dessa terça-feira no ar. Vem comigo para ver as principais notícias do nosso Flusão. E a gente começa o programa de hoje com a polêmica das declarações aí do Celso Barros que aconteceram ontem, na segunda-feira. O vice-geral do Fluminense fez uma publicação em sua rede social falando da situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, fazendo aí um balanço, né, da trajetória do Fluminense até aqui no Campeonato Brasileiro, e as declarações dele acabaram não caindo bem. Ele criticou as 15 primeiras rodadas do Fluminense, na época que o Fluminense era comandado pelo Fernando Diniz. Disse também que ele defendeu a saída do Marcão, mas que o Mário Bittencourt foi irredutível e quis manter aí o treinador. E essas declarações acabaram não caindo muito bem, né? Como eu falei, lá dentro do elenco. E por conta disso, o Mário Bittencourt acabou aí afastando o Celso Barros das viagens para São Paulo e para Porto Alegre, que são aí onde o Fluminense vai ter os próximos 2 compromissos pelo Brasileirão, né? Contra o São Paulo e também contra o Internacional. Uma situação bastante chata aí, né? O Fluminense está com esse momento de pressão no Campeonato Brasileiro e isso está afetando também ali a diretoria, né? Mas vamos torcer para que o time dentro de campo consiga abstrair tudo isso para poder buscar as vitórias que a gente precisa para sair dessa situação tão delicada. E ainda sobre as polêmicas declarações do Celso Barros ontem, na segunda-feira, através de suas redes sociais, o Netflu conseguiu descobrir com exclusividade que parte dos apoiadores do presidente Mário Bittencourt já quer a saída do Celso Barros do Fluminense. Pois é, como eu falei, as declarações do vice-geral do clube não foram muito bem aceitas, né? Tanto pelos jogadores, quanto pela comissão técnica e também por alguns dirigentes. Com isso, alguns apoiadores já fazem uma campanha para a saída definitiva do Celso Barros do clube. Essa não foi a primeira vez que o Celso Barros cobrou os jogadores ali publicamente, né, e a comissão técnica também. Isso já tinha acontecido na época do Fernando Diniz, quando o vice-geral foi numa entrevista coletiva e cobrou ali por resultados, né? E como os jogadores tinham ali um bom relacionamento com o Fernando Diniz, gostavam do treinador, apesar de que os resultados realmente não eram bons, isso acabou gerando um mal-estar e os jogadores não diluíram muito bem as declarações do Celso Barros. E agora, mais uma vez, isso acontece. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Você acha que o Celso Barros tem que continuar no Fluminense ou ele tem que sair mesmo? Ele está fazendo um mal para o clube ou ele merece aí um pouco mais de crédito e deixar ele seguir o trabalho dele com a diretoria do Fluminense? Coloca aí nos comentários a sua opinião e vamos debater sobre esse assunto aí nos comentários. E a má campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro passa muito pela ineficiência do ataque, né? O Fluminense até que tem conseguido criar várias oportunidades, mas chega na hora de finalizar e acaba pecando. Os jogadores não estão conseguindo botar a bola para dentro do gol, né? E os números só comprovam isso. O Fluminense, ele tem, na edição desse ano do Campeonato Brasileiro, a sua segunda pior média de gols na era dos pontos corridos. Só ganha da média do ano passado. O Fluminense esse ano tem uma média aí de 0,97 por partida e ano passado teve aí uma média de 0,84. O Fluminense no Brasileiro do ano passado também ficou vários jogos sem marcar, se lembra? 7, 8 jogos sem fazer gol, teve uma média bem ruinzinha, mas esse ano o Fluminense precisa melhorar essa média aí se quiser escapar do Z4 e permanecer na Série A, né? O ataque precisa voltar a funcionar. E eu pergunto agora para você, torcedor, o que você faria para o Fluminense voltar a marcar, voltar a aproveitar melhor as chances e escapar dessa situação? Como que você escalaria o ataque do Fluminense? Você voltaria com o João Pedro, que é um dos poucos centroavantes que o Fluminense tem no elenco ali, né? Finalizador nato. Barraria o Johnny Gonzalez, que tem chutado todas pro alto. O que você faria? Como é que você escalaria o time do meio para frente para que o Fluminense saia aí definitivamente dessa situação? Coloca aí nos comentários e vamos debater. E a situação do Fluminense no Campeonato Brasileiro realmente é bastante complicada. O Fluminense tem ali 31 pontos, é o atual 17º colocado na tabela de classificação, primeiro time ali dentro da zona de rebaixamento, né? E precisa desesperadamente somar pontos para sair dessa posição e se livrar de qualquer chance de queda para a Série B. A situação é difícil, mas ainda não é irreversível, não vamos dar como perdido. Lembra de 2009, né, o que aconteceu? O Fluminense tinha 99% de chance de cair e com uma arrancada épica lá na reta final do campeonato, conseguiu se livrar. Para esse ano, segundo o professor Gilcione Costa, da Universidade Federal de Minas Gerais,
a pontuação de corte para um clube escapar da Série B vai ser menor do que dos anos anteriores, né? Essa pontuação costuma ser de 45 pontos e esse ano, segundo ele, um clube pode escapar com 43 pontos. Ou seja, o Fluminense tem 31, precisa ali de mais 12 pontos, né? 12 pontos, 4 vitórias para poder chegar a esses 43 pontos e escapar. O problema é que faltam 8 jogos, né? Ou seja, trocando em miúdos ali, o Fluminense precisa vencer metade dos seus jogos daqui para frente, né? São 8 jogos, precisa de 4 vitórias para chegar nesses 43 pontos. E desses 8 jogos que restam, o Fluminense só tem mais 3 no Maracanã, que são aí contra o Atlético Mineiro, o Fortaleza e o Palmeiras. E fora de casa, o Fluminense vai enfrentar ainda alguns times que estão ali na parte de baixo da tabela também, né? O caso do CSA e do Avaí. Fora de casa, 2 times que inclusive venceram o Fluminense no Maracanã, né? Derrotas aí que a torcida do Fluminense não esquece, eu não consigo esquecer, fico irritado só de lembrar, mas a gente vai ter a chance aí de agora fora de casa vencer eles lá para poder chegar logo nesses 43 pontos e se livrar disso aí, né? Porque tá complicado. Então é isso, lá no Netflix você consegue clicar, tem ali a lista dos 8 jogos que restam aí pro Fluminense, né? Será que o Fluminense vai conseguir 4 vitórias para poder escapar? Você tá confiante de que isso vai acontecer? Coloca aí nos comentários. E esses foram os destaques Netflix de hoje. Se você gostou, não esquece, dá aquela curtidinha aí no vídeo, que isso fortalece bastante o nosso trabalho aqui no canal. Também não esquece de se inscrever, se você por acaso ainda não for inscrito, e de ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Um abraço e saudações tricolores!